Pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa progressão aritmética. Como eu dividi em duas partes, porque senão ficaria um vídeo longo e cansativo. Nesse vídeo de hoje, nós veremos, além da finalização das fórmulas, alguns exercícios e alguns macetes daquele jeito para te facilitar na hora de resolver as questões. Lembrando que as nossas progressões, elas foram estudadas desde os povos muito antigos, tipo os babilônicos. Vocês estudaram sobre eles? Inicialmente, eles procuraram estabelecer alguns padrões, como da enchente do rio Nilo, eu acredito que você já estudou história, onde os egípcios de 5.000 anos atrás, eles tiveram que observar os períodos em que ocorria aquela enchente do rio, pois assim eles poderiam plantar na época certa e assim garantir os seus alimentos. Os egípcios eles precisaram saber quando seria a inundação. Havia, portanto, a necessidade de se conhecer o padrão desse acontecimento. Olha que bacana, imagina 5.000 anos atrás. Pensou? Eles observaram que o rio ele subia logo depois que a estrela Sírius se levantava a leste e um pouco antes do sol. Notando que isso acontecia a cada 365 dias, então a cada um ano. Eles criaram um calendário solar composto por 12 meses, de 30 dias cada mês, e mais 5 dias de festas dedicados aos deuses Osíris, Horus, Seth, Is e Neftis. Sabia que tem mitologia brasileira? Ela é muito bacana. Os egípcios ainda dividiram os 12 meses em 3 estações de 4 meses cada uma. Período de semear, período de crescimento e período de colher. Por que eu estou falando isso? Então, na nossa antiguidade isso começou. Gauss, depois, alguns séculos depois, né? Você já sabe o que aconteceu na sala de aula, né? Ele deu grandes contribuições. E agora, vamos para a nossa aula. Se você quer encontrar a soma dos termos de uma PA, como que você acha? Por essa forma você consegue encontrar. Ó, antes de mais nada, o que seriam esses termos aqui? O S de N quer dizer a soma do número de termos que eu quero encontrar. Júnior quer encontrar a soma de 5 termos. É 5. 5 seria a soma dos 5 termos, certo? S5. A soma de 10 termos, S10, certo? Não é aquele que é automóvel, não. Tá. Aqui eu vou precisar necessariamente do primeiro termo e do último termo, tá? O A1 que é o primeiro e o AN que é o último termo. Se você quer a soma de 5 termos, é o A1 com o A5, certo? É o primeiro com o último. Ah, Júnior, eu quero a soma de 100 termos. Lembra da historinha? Então, você vai ter que pegar o primeiro e o centésimo. É sempre o primeiro com o último termo, tá? Então, eles têm uma relação, esse número aqui com esse número aqui, ó. Se é 10 aqui, S de 10, então tem que ser o A10. Júnior, mas eu não tenho ele. Calcula pelo termo geral. Depois substitui aqui. Eu vou ter que somar esses valores e multiplicar pela minha razão, e dividir por 2. A dica que eu te dou é, se a razão é um número par, você já pode automaticamente cortar a sua razão com esse 2 aqui, certo? Se é um número par. Se é um número ímpar, não tem problema. Resolve aqui primeiro, você pode multiplicar e depois dividir. Ou se você somar aqui e der um número par, você corta com esse 2 e o resultado se multiplica com R, não tem problema não. Certo? Então nós vamos essa fórmula para encontrar a soma dos termos de uma PA. E se você tiver uma progressão aritmética com só 3 termos? Às vezes vem. Às vezes eles vêm como lados de um triângulo, 3 lados, aí falam, os números estão em forma de PA. Então, fica atento nisso, tá certo? Para encontrar isso daí, que eu sei, nós vimos essa propriedade. O termo central é a média aritmética dos outros 2 termos. Mas quando você não sabe, às vezes você não sabe nenhum termo, você pode utilizar então o nosso X. Você usa o termo central com X. Para encontrar o termo da frente, eu não tenho que somar a razão? Sim. Então, o termo da frente seria o próprio X somado à razão. E o anterior? Seria o próprio X tirado a razão. Quando você soma tudo isso daqui, a soma desses 3 termos, eu vou cortar. Somando tudo aqui, eu vou ter só 3x direto, porque a razão corta. Às vezes te dá a soma dos seus 3 termos, então você já sabe que a soma equivale a 3x. Ficou na dúvida? Pensa comigo. 3 números quaisquer. De cabeça, 10, 11, 12, tá? 11.
O 11 é o central. Como que o 11 chega no 12? Ah, eu juro, só somar 1. E o 11 para voltar no 10? Tira 1. A minha razão aí é 1, certo? Então, ó, o 12 é 11 mais 1, mais a razão. E o 10 é o 11 menos 1, menos a razão. Usa esse caso aqui do x que você consegue resolver várias questões também. Lembra, a soma então, você pode usar o x e vai a 3x na verdade, quando eu juntar porque eu cancelo as razões. Vejo questões também que pedem para você interpolar termos. O que seria interpolar? Colocar entre. Às vezes eles te dão uma progressão aritmética, por exemplo, só com o primeiro e o último termo e te pergunta qual o número de termos. Isso acontece muito, certo? Como que eu faço isso? Às vezes te dão, por exemplo, a minha PA possui como primeiro termo o número 2 e o último termo como 512. Quantos meios aritméticos eu posso colocar aqui dentro? Ou quantos meios eu consigo interpolar, certo? Fica atento. O número 2, ele seria o meu A1, não é verdade? O primeiro termo. E o último termo, galera, Júnior, mas eu não sei a posição dele. Mas você sabe qual termo usar. Se ele é o último termo, você não sabe qual posição dele, você usa quem? O AN. Qual fórmula que nós temos que usa o AN e o A1? A fórmula do termo geral. Fique atento aos detalhes. Use a fórmula do termo geral. Na fórmula do termo geral, você vai utilizar aí e você vai desconsiderar os extremos. Fique atento nisso daí. Eu quero saber quantos meios eu consigo colocar entre. Usando essa fórmula aqui, eu vou encontrar o número de termos que eu tenho, não é verdade? Então aí eu preciso saber o quê? Eu quero saber entre os extremos e não com os extremos. Fica a dica. Vamos verificar então se vocês conseguiram compreender um pouco mais de progressão aritmética resolvendo alguns exercícios. São exercícios que a princípio eles são simples. Qual que é a diferença desses exercícios com outros? A questão da contextualização, como que eles caem, certo? Mas no final as formas de resolução elas são as mesmas. Fica atento aí porque eu vou usar também um macete para te dar uma grande dica em questões que envolvem PA. Vem comigo. Conhecendo-se a sequência 5, 12, 19 reticências, determine o 10º termo. Primeira coisa é saber que tipo de sequência que é. Vamos verificar. 5, 12, 19. O 5 para chegar no 12, ele tem que fazer o que na verdade? 5 para chegar no 12. Júnior tem que somar 7. Ah, então peraí. Se eu somar 7 com 5, ele dá 12. Eu tenho que ver se esse número ele é constante. Ó, pro 12 chegar no 19. Ah, ele soma 7. Ah, Júnior, mas se eu não tiver esse raciocínio, faça a subtração. Ó, o que eu sei? É 12 menos 5. O da frente menos o anterior. Dá 7. 19 menos 12. Também dá 7. Logo, 7 é a minha razão, certo? O que eu sei? Então, o meu R é igual a 7. O que mais que eu sei? Ó, eu tenho esse 5, deixa eu apagar aqui, é o meu A1, que começa com ele, o 12, o A2, o 19, o A3 e sucessivamente, não é? Isso nós vimos. Eu quero encontrar, então, o 10º termo. Para encontrar qualquer termo, eu tenho uma fórmula específica que é a fórmula do termo geral, certo? Então eu tenho aquela fórmula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Substituindo nela, o que eu tenho? Ó, eu quero o N, no caso, o termo que eu quero encontrar é o 10º, não é? Então o meu N é o 10, certo? A10 igual o meu A1, eu poderia substituir, mas eu vou fazer bem passo a passo. N menos 1, o que seria então, galera? É 10 menos 1. 10 menos 1, isso daqui vai dar 9, não é? 9 vezes a minha razão. Você se lembra daquele macete? Se você somar esse com esse, tem que dar esse número aqui. 1 mais 9, 10. Então dá certo. Substituindo aqui. A10, ele é igual. Quem que era meu A1 mesmo? Júnior, ele é 5. Mais 9 vezes a razão. 9 vezes a minha razão é 7. Meu A10. Entre mais vezes eu faço vezes primeiro. 9 vezes 7, 63. 5 mais 63, 68. E encontrei o meu
décimo termo, que é 68. Certo? Daqui a pouco eu volto no macete aqui, tá certo? Júnior, se eu não quisesse usar o A1, poderia usar outro termo? Pode. Você pode usar o A2 aqui, porém aqui tem que ser N menos 2. Certo? Fica atento nisso. Quer usar o A3? Pode, mas então tem que ser N menos 3. Para aquela sominha dá o termo que eu quero, ok? A soma dos 10 primeiros termos. Para você encontrar a soma, lembra da fórmula da soma? A soma dos N termos de uma PA. Eu somo o primeiro com o último, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Você se recorda de uma historinha que alguém fez algo do tipo? E só que eu quero a soma não de N termos, eu quero dos 10 primeiros termos. Então 10 é o meu N. Vai ser o A1 mais o A10 multiplicado por 10, né, que são 10 termos, dividido por 2. Certo? O que eu sei? A soma dos 10 primeiros termos. O meu A1, galera, o meu A1, eu sei que o meu A1 é 5. O meu A10 eu já encontrei, 68. Vezes o número de termos, né, que é 10, tudo dividido por 2. Olha aqui, sempre que o número de termos for par, eu posso simplificar com 2 que está embaixo. Eu posso cortar, por exemplo, 10 com 2. 10 com 2 ele dá 5, certo? A soma dos 10 termos, 5 mais 68. Isso daqui vai dar 73, para multiplicar com 5. A soma dos 10 termos. Pessoal, quando eu estou multiplicando por 5, é a mesma coisa de multiplicar por 10, que é só acrescentar um zero, e dividir por 2. É muito mais prático. Olha, 73 vezes 10, não dá 730? Dá, Júnior, só que 5 é a metade, divide por 2. 730 dividido por 2. Ó, se for só 700, dá 350. Eu já tenho 350. 30 por 2 dá 15. Então 350 mais 15, 365. Fique atento. Para você encontrar então aqui usando essa fórmula, você precisa ter o primeiro e o último, não precisa? Júnior, se eu não tivesse o 10º termo, o que eu faço? Encontro. Eu preciso encontrar então. Agora você quer um macete? Quer? Então vem comigo. Ó, em questões que envolvem PA, muitas das questões você consegue fazer sem usar fórmula nenhuma. Se você tiver algum termo e a razão, você consegue aí encontrar grande parte das coisas aí. Só que demanda tempo. Então talvez no vestibular, naquele Enem, a fórmula te adianta. Porém, se você não sabe a fórmula, não recorda, não é bom memorizar a fórmula, você precisa encontrar formas alternativas de encontrar. E é uma delas que eu vou te trazer agora. Ó, eu não queria o 10º termo. Eu sei que está indo de 7 em 7, concorda? Eu sei que, ó, 5, 12, 19. Então eu tinha 5, 12, 19. Galera, tá indo de 7 em 7. Eu vou somando 7 até chegar no 10º termo. Porque não é que tá indo de 7 em 7? 19 mais 7. 19 mais 7, eu tenho 26. 26 mais 7, 33. Mais 7, 40. Mais 7, 47. Mais 7, 54. Mais 7, galera, 61. E mais 7, 68. Galera, conta pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era o meu 10º termo, tá vendo? 10º termo. Ok? Às vezes não compensa quando é um termo muito longe, não é verdade? Então a fórmula aí já te ajuda. Porém, no raciocínio lógico aí, eu já tive um aluno que numa prova minha, ele não lembrava a fórmula e precisava de um termo, era longe mesmo. E ele foi na mão calculando o termo todo. Muito interessante. Raciocínio lógico isso. E na forma da soma você tem um macete? O que fala? Soma dos 10 primeiros termos. Era só eu somar todos esses termos aqui, ó. Faz conta demais com tudo. 5 mais 12, mais 19, mais 26, mais 33, mais 40, mais 47, mais 54, mais 61, mais 68 e vai dar 1365. Faz contas, a soma. Fique atento nas questões em que vem assim no enunciado. A soma de tantos termos de uma PA é tanto. Imagina, a soma de tantos termos de uma PA, de 8 termos, dá 200. Para você calcular algum termo. Então, se já me falou que a soma é tanto, eu preciso mesmo assim usar a fórmula da soma. Júnior, mas você já me deu a soma, por que eu vou usar ela?
porque tá te dando uma dica. Você precisa usar a fórmula da soma. Aí no S de alguma coisa, você joga o valor que foi dado e calcula algum desses valores aqui. Às vezes te fala a soma, te fala o primeiro termo, te fala o último e quer saber o número de termos. Então eu já tenho aqui 3 valores. Já tenho 3 valores. Quero encontrar o meu quarto valor ali. Dá certo de fazer. Tudo bem? Vamos para mais um? Determine o 13º termo de uma PA com A5 igual a 6 e L igual a 8. Galera, é aquele caso. Nem sempre é dado o primeiro termo. Júnior, mas então eu vou ter que encontrar ele? Não precisa. Vamos usar aquele macete? Vocês lembram, para encontrar um termo, eu usar a fórmula do termo geral? Então, a n. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Porém, eu não tenho meu A1. Em vez de A1, eu tenho o A5, não é verdade? Eu quero encontrar o A13. Se eu já tenho 5 aqui, galera, quem que eu vou ter que colocar aqui, ó? Pensa. Em vez de tirar 1 aqui, eu vou tirar esse 5. 13 menos 5, isso dá 8. 8 vezes a razão. Intuitivamente, ó, 5 com esse 8 vai dar esse 13 aqui. Lembra aquele macete? Então, é só substituir. O meu A13 é igual ao meu A5, que vai dar 6, mais 8 vezes a minha razão, que é 8. Entre mais vezes eu faço vezes primeiro. 8 vezes 8, 64, para somar com 6. O A13 dá 70. Aquele macete também dá para você usar. Você já está no 5º termo. A razão é 8. Está indo de 8 em 8. Você vai somando sempre 8. Cuidado para não errar. E verifica qual que era o 13º termo. Agora que você já está no 5º. Certo? Mais um. Sabendo-se que 5 reticências menos 5, né? Tem algum termo ali que a gente não sabe. Fazem parte de uma PA de 3 termos. Então quer dizer que eu só tenho 3 termos ali. Determine o segundo termo. Lembra que eu tenho uma propriedade da PA quando eu pego 3 termos consecutivos? E também dá certo aquela fórmula da PA de 3 termos. Ó, se eu tenho 3 termos consecutivos, A1, A2 e A3, o termo do meio, o A2, ele é a média aritmética entre os outros dois, certo? Então, só o que eu sei? O meu 5 é o meu A1 e o menos 50 é o meu A3. Eu não sei quem é meu A2, então eu vou chamar ele de X, tá? Então esse daqui é o meu A2. Substituindo, ó, no meu A2 então é o X, eu não sei. Ou posso deixar como A2 mesmo. O A1 é 5, mais o A3 é menos 50, tudo dividido por 2, certo? Aqui. X igual 5, mais com menos 50, dividido por 2. Certo? O que eu sei? X equivale a 5 menos 50, menos 45 sobre 2. Galera, 45 é um número ímpar, né? Então, o que eu sei? Eu não vou dividir por 2 porque não vai dar um número quebrado. Certo? Eu vou deixar na fração mesmo. Esse é meu valor, ó. Esse é meu valor, menos 45 sobre 2, menos 45 meios. Então aqui, ó, eu uso essa fórmula quando eu tenho 3 termos. Como que isso cai, Júnior? Normalmente cai como lados de um triângulo, só que aqui você sabe, não posso ter número negativo. Então, de repente, às vezes fala, primeiro termo é x mais alguma coisa, segundo tal número mais outro, terceiro tal número. Aí quando vocês forem fazer os cálculos direitinho, fique atento, tá? De repente dá uma equação do segundo grau também, aí você tem que verificar as raízes, e quando você substituir aqui, eu terei números positivos. Então, meu A2 aqui, né, seria menos 45 meios. Beleza? Pessoal, e assim finalizamos mais uma aula. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Lembrando que esses conteúdos eu levo muito tempo para passar com os meus alunos. Eu precisei sintetizar eles de forma rápida num único vídeo, certo? Mas matemática é isso, né? É dedicação, é treino. Tendo esses conceitos básicos, vocês vão aplicando nos exercícios. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu ajudo vocês com o maior prazer e carinho. Certinho? Agradeço e até a próxima!